Às vezes o coração não sangra, mas pesa de tanto tentar e não conseguir. Você já se olhou no espelho e sentiu que falhou, que tentou ser forte, fez tudo certo, e ainda assim a vida pareceu dizer que você não foi suficiente? Esta oração é para quem carrega o silêncio do fracasso dentro do peito, para quem já chorou escondido depois de sorrir para todos, para quem pensou em desistir, mas, mesmo sem forças, ainda acredita que Deus está vendo. Hoje, aqui no Caminho do Sagrado, vamos atravessar juntos esse deserto interior. Vamos transformar a dor em oração, o peso em entrega e permitir que a palavra de Deus restaure o que foi quebrado. Se você permanecer até o fim, encontrará mais do que consolo, encontrará direção, porque há um Deus que não desiste de quem está cansado, e cada suspiro seu ainda tem valor. Acolha essa oração como quem recebe um abraço do céu. Cada palavra foi escrita com verdade, com lágrimas e com fé. E se tocar sua alma, comente apenas uma palavra: fé. Às vezes, é tudo o que precisamos para recomeçar. Bem-vindo ao Caminho do Sagrado, onde não importa o quanto você caiu, importa quem está te levantando. A dor do fracasso não costuma gritar. Ela pesa, e pesa fundo. Não é sempre visível. Às vezes é aquela sensação amarga de não ter conseguido, mesmo depois de tentar com tudo o que tinha. Você se deu por inteiro, orou com fé, acreditou no melhor, e mesmo assim, algo desmoronou. Aos olhos dos outros, tudo segue normalmente, mas dentro de você, alguma parte se calou. E não é um silêncio de paz, é o silêncio de uma esperança que cansou. O mais difícil não é cair, é lidar com a vergonha interna de ter caído diante de si mesmo, de ter acreditado em algo, investido energia, tempo, fé, e ver tudo se esvaziar. É se sentir pequeno enquanto o mundo continua andando. É olhar para dentro e achar que foi um erro, que decepcionou até a Deus. E quando essa culpa se instala, ela corrói. O coração começa a pensar que fracassou não só em planos, mas na própria existência. Mas Deus vê diferente. O que os olhos humanos chamam de fracasso, Deus muitas vezes chama de terreno fértil. O fim de algo pode ser apenas o início daquilo que realmente importa. E o que pareceu ser uma queda foi, na verdade, um empurrão para mais perto do propósito. O céu não mede você pelas tuas falhas. Ele olha para o que continua vivo mesmo depois da queda. A fé que insiste, mesmo que ferida. Senhor, meu Deus e Pai, hoje oro por aqueles que carregam no peito o silêncio pesado do fracasso. Por quem sente que tudo que construiu ruiu de repente. Por quem olha ao redor e vê apenas restos de um sonho. Entra nesse coração agora, Pai. Restaura a dignidade que foi abalada. Sopra a vida onde a alma só sente culpa. Mostra que ainda há valor, não no resultado, mas na intenção sincera de quem tentou. Cura, Senhor, a ferida da vergonha. Apaga as mentiras que a mente repete todos os dias, que essa alma saiba que não foi rejeitada, que ela perceba que o céu não abandona quem erra, acolhe, e que fracassar não significa estar longe de Deus. Às vezes, é nesse ponto que ele se revela mais real, mais presente, mais amoroso. E mesmo sem saber como recomeçar, que essa pessoa sinta agora o consolo de quem é vista por Deus. Que ela entenda que ainda há planos, ainda há promessas, ainda há espaço para algo novo nascer. O fracasso não tem a palavra final. O céu ainda está escrevendo. E quando Deus escreve, ele transforma ferida em testemunho, silêncio em ressurreição, cansaço em direção. A alma que ora agora não é um erro, é um coração em processo. E Deus honra o processo, não a perfeição. O que caiu será restaurado. O que se calou voltará a cantar. E o que parecia fim era só o solo onde ele plantaria algo maior. Existe uma dor que nasce do olhar desviado,
quando, em vez de olhar para o que somos, passamos a medir nossa vida pelo que os outros parecem ser. No início, é sutil. Observamos conquistas alheias, sorrisos, vitórias expostas. E então surge um vazio. A vida do outro vira espelho e o que vemos no nosso reflexo não parece suficiente. Começamos a duvidar de nós mesmos, a desvalorizar os pequenos passos, a esquecer que cada alma caminha em um terreno único. A comparação é um veneno disfarçado de motivação. Ela rouba a paz e alimenta a falsa ideia de que estamos atrasados. Mas o tempo de Deus não é o do relógio humano. Há quem floresça cedo e há quem brote depois do inverno. Cada um vive uma estação diferente. E o que parece sucesso no outro pode ter custado noites de choro que você não viu. Deus trabalha em silêncio, nas profundezas. E o teu tempo está seguro nas mãos dele. Você não é menor porque o outro chegou primeiro. Não é menos amado porque ainda está esperando. A tua história não precisa de comparação. Ela precisa de entrega. O céu não te mede por resultados visíveis, mas pela fidelidade nos bastidores. O valor da tua vida não está no quanto já conquistou, mas no quanto ainda confia, mesmo em meio às incertezas, mesmo quando ninguém reconhece. Pai, hoje eu oro por cada coração esmagado pelo peso da comparação, por quem se sente pequeno diante das conquistas dos outros, por quem olha ao redor e acha que ficou para trás. Toca, Senhor, nessa ferida silenciosa. Liberta da necessidade de aprovação, da obsessão por comparação. Ensina a essa alma a olhar para si com teus olhos, olhos que veem processo, não performance. Que essa pessoa encontre consolo na singularidade de sua jornada. Que ela entenda que a sua alma tem um ritmo próprio, um chamado único, uma beleza que não depende de comparação. Faz, Senhor, com que ela celebre suas pequenas vitórias. Que ela se sinta digna mesmo quando o mundo não aplaude. Porque o céu se alegra com o simples passo de fé. Restaura, Deus, a identidade que foi distorcida pelo olhar alheio. Mostra que há uma estrada sagrada se abrindo à frente, construída não pela velocidade, mas pela graça. Que essa alma caminhe olhando para o alto, e não mais para os lados. Que ela confie que o teu tempo é perfeito, e que não há atraso onde há fidelidade. A comparação tenta apagar o brilho da tua essência. Mas hoje, o céu te chama de volta para si, para a tua história, para o caminho que foi desenhado para você e mais ninguém. E quando você voltar a se enxergar com os olhos do céu, perceberá: o que parecia atraso era só preparo, e o que parecia pequeno estava sendo guardado para um tempo de glória. Há períodos da vida em que tudo o que sustenta a alma é uma promessa. Algo que Deus sussurrou no passado, algo que brilhou no coração e acendeu a esperança. Mas o tempo passou e nada aconteceu. A promessa, antes viva, agora parece um eco distante. O coração continua esperando, mas os olhos já não enxergam nada. A alma insiste em crer, mas as circunstâncias gritam o contrário. E nesse conflito silencioso, a fé começa a se desgastar. Esperar é um exercício de rendição. E ninguém ensina isso melhor que o próprio céu. Deus trabalha fora do tempo, mas a dor humana se alimenta do agora. E quando o agora é silêncio, a promessa parece falha. Não porque Deus mentiu, mas porque o coração ferido se esquece que entre a promessa e o cumprimento existe o processo. E o processo, às vezes, vem com deserto, com provações, com noites em que parece que nada vai acontecer. Mas Deus não esquece o que prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele disse que faria, ele fará, no tempo certo. E o tempo certo nem sempre é o mais confortável, é o mais preciso. Porque ele não entrega promessas antes da alma estar pronta. Ele prepara primeiro o coração, depois o cenário, e quando tudo se alinha, a resposta chega.
como chuva mansa sobre terra seca, como luz que atravessa a madrugada. Senhor, meu Deus, hoje eu oro por quem está cansado de esperar, por quem ainda guarda uma palavra antiga, mas já não sente força para continuar acreditando. Toca agora nesse coração que se esvaziou de expectativa. Reacende a chama. Mostra que o teu silêncio não é desprezo, é preparação. Que o tempo que passa não é perda, é lapidação. Pai, fortalece essa alma no secreto. Mostra que o invisível não é vazio, é ventre, que está nascendo algo, mesmo que ainda não se veja. Que a promessa não morreu, ela apenas está crescendo em silêncio. Que cada dia de espera seja um dia de raiz mais profunda. Que cada oração, ainda que fraca, seja um tijolo na construção do milagre. E quando chegar o tempo, o teu tempo, que essa alma saiba reconhecer a fidelidade que nunca falhou. Que ela veja com os próprios olhos aquilo que um dia só existia como esperança. E que glorifique não apenas pelo cumprimento, mas por tudo o que aprendeu no caminho. Porque a espera também é bênção. A promessa não é apenas o destino, é a jornada. Você não foi esquecido. A palavra que Deus liberou sobre você ainda pulsa. Ela não depende de clima, de força humana, de mérito. Depende apenas do tempo do céu. E esse tempo não falha. O que hoje parece distante já está a caminho. E quando chegar, será melhor do que tudo que você imaginou. Existem momentos em que tudo o que queremos é ouvir Deus dizer algo, qualquer coisa. Uma palavra, um sinal, uma resposta que alivie o coração. Mas, às vezes, o céu parece calado. A oração sobe, mas não volta. A alma clama, mas não escuta. E o silêncio se instala como um peso invisível, transformando fé em dúvida, esperança em cansaço. A sensação de não ser ouvido pode ser uma das maiores dores espirituais, porque o silêncio de Deus, se mal interpretado, parece abandono, mas não é. Deus não se ausenta no silêncio, ele se aprofunda. Muitas vezes, quando ele não fala, é porque está fazendo. Ele não precisa se explicar para agir. Ele constrói onde não há barulho, transforma no escuro sem alarde. O silêncio de Deus é muitas vezes o espaço onde o milagre está germinando. Assim como a semente cresce debaixo da terra, o mover de Deus se forma onde os olhos não veem. E o que parece ausência é, na verdade, gestação. É importante lembrar que até Jesus na cruz sentiu o silêncio. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele disse, mas mesmo sem ouvir resposta, ele permaneceu. E logo após o silêncio, veio a maior vitória de todas. Se até o Filho viveu esse vazio, por que achamos que o silêncio significa rejeição? Ele não é ausência, é preparação, é a pausa antes do cumprimento. É o espaço onde a fé deixa de ser emoção e se torna decisão. Pai de misericórdia, hoje eu oro por cada alma que não escuta mais tua voz, por quem continua orando, mas já não sente, por quem abre a Bíblia, mas as palavras parecem secas, por quem se sente invisível diante do céu. Visita agora esse coração em silêncio. Entra no espaço onde as palavras já não alcançam. Mostra que tu ainda estás ali, mesmo que tudo pareça mudo. Sustenta, Senhor, essa alma que não desistiu, mesmo sem sinais. Recompensa a fidelidade de quem continua orando no escuro. Reacende a fé que se apagou devagar, sem ninguém perceber. E revela que o silêncio não é castigo, é confiança. Tu te calas, porque confias no que estás formando. Porque sabes que a raiz precisa da terra antes de tocar a luz. Que essa pessoa encontre consolo nesta oração. Que ela sinta no mais íntimo que foi vista. Que o silêncio não apagou sua história, não cancelou as promessas, não afastou o teu cuidado. Tu permaneces o mesmo, mesmo quando tudo parece parado. E o amor do Senhor nunca se cala, mesmo quando não se ouve com os ouvidos.
Ele se percebe no sustento diário, no ar que continua entrando, no coração que, mesmo ferido, ainda crê. O silêncio de Deus não é o fim. É o intervalo onde a fé é refinada. E quem persevera nesse tempo descobre que a ausência de som esconde a presença mais profunda. Porque quando Deus parece calado, Ele está escrevendo com mais intensidade. E no tempo certo, a resposta virá, tão clara que todo o silêncio anterior fará sentido. Algumas feridas não sangram, elas silenciam. A dor que elas carregam não está na superfície, mas nas memórias, nas decepções, nos rompimentos internos que ninguém vê. Há marcas que não aparecem no corpo, mas mudam a forma como alguém se enxerga. Quando algo dentro de nós quebra, começamos a acreditar que nosso valor também se perdeu ali. E isso é uma das maiores mentiras que a dor pode contar. A de que, por estarmos feridos, não somos mais dignos. Você pode ter sido rejeitado, esquecido, traído. Pode ter confiado e sido ferido justamente onde mais acreditava. E tudo isso deixa rastros, vai minando a autoestima, apagando a alegria, diminuindo os passos. Começa-se a pensar que não merece mais nada bom, que a dor que sente é consequência de algo errado em você. Mas a verdade espiritual é outra. Sua dor não diminui quem você é. Ela revela o quanto você precisa de amor verdadeiro. Deus vê além da dor. Ele enxerga o que restou depois da queda. Ele não se assusta com teus cacos. Ele se aproxima ainda mais quando ninguém mais se aproxima. Porque o que os olhos humanos desprezam, Ele valoriza. O que está quebrado, Ele conserta. O que foi deixado de lado, Ele levanta com honra. Em vez de olhar para você como alguém que falhou, Ele te olha como alguém em reconstrução. E isso basta. Deus não te vê como um caso perdido, mas como uma história ainda em processo de redenção. Pai de misericórdia, hoje eu oro por todas as almas feridas que se esqueceram do seu valor. Por quem já ouviu palavras duras demais. Por quem carrega culpas e rótulos que não vieram do céu. Entra agora, Senhor, nesse coração machucado. Toca nas lembranças que ainda doem. Restaura a dignidade que foi ferida. Mostra que nenhuma dor tem poder de anular aquilo que o Senhor já declarou sobre essa vida. Cura, Senhor, as identidades que foram distorcidas pela dor. Onde disseram, você não vale nada, descreve, você é meu e eu te amo. Onde houve desprezo, planta valor. Onde houve silêncio, sopra presença. Que essa alma saiba que está segura em ti. Que mesmo entre cacos, ainda carrega brilho. Porque a luz do Senhor não precisa de perfeição para se manifestar. Ela se acende na fragilidade. E quando a cura começar, mesmo que lentamente, que esse coração descubra o milagre de se ver de novo com ternura. Que consiga se perdoar, se acolher, se libertar. Porque a verdadeira cura não vem do esquecimento, mas da transformação. A dor não precisa ser negada, ela precisa ser entregue. E quando é colocada nas mãos de Deus, Ele a usa como matéria-prima para algo maior. Você não perdeu seu valor. Você continua sendo amado, chamado, desejado por Deus. E se há feridas, há também um Deus disposto a tocá-las. Ele não espera que você esteja inteiro. Ele começa justamente pelas partes quebradas. O que parecia fim é onde ele decidiu recomeçar. E sua alma ferida, quando restaurada, será fonte de cura para muitos. Há quedas que o mundo vê, e há outras que só Deus percebe. São os desabamentos internos, silenciosos, devastadores, difíceis de explicar. Você continua indo ao trabalho, continua cumprindo os deveres, até sorri, mas dentro de você, tudo já se rompeu. O que antes dava sentido agora pesa. As forças diminuem. O coração não consegue mais acompanhar o ritmo da vida. E o pior é que, aos olhos de fora, tudo parece normal. Mas por dentro, há um quarto escuro onde a esperança se deitou e adormeceu.
Nesses momentos, até o silêncio parece barulhento. O pensamento não para. A mente se enche de perguntas sem resposta. A alma se esconde por trás de hábitos, tentando se proteger. Há um vazio difícil de descrever, como se o coração fosse uma casa abandonada onde o vento entra sem permissão. E cada ruído ecoa como medo, como se algo estivesse prestes a ruir ainda mais. É nesse lugar oculto, íntimo e doloroso que Deus deseja entrar, não para julgar, mas para restaurar. O Senhor não exige que você esteja forte para se aproximar. Ele conhece esse colapso interno. Ele não se assusta com sua fragilidade, não vira o rosto diante da confusão. Pelo contrário, é quando você não sabe mais o que fazer que ele se mostra mais presente. Sua presença não depende da nossa estabilidade. Ela floresce no terreno da fraqueza. E quando tudo parece perdido, ele começa a recolher, pedaço por pedaço, o que ainda pode viver. Senhor, meu Deus, eu oro por quem está vivendo uma queda invisível, por quem perdeu o ânimo, o brilho, a direção, por quem levanta todos os dias com esforço, sem saber se vai suportar mais uma vez. Toca nessa alma agora, Pai. Visita o templo interior dessa pessoa, mesmo que ele esteja em ruínas. Que tua presença seja como luz entrando por uma fresta esquecida. Ilumina onde tudo ficou escuro, sopra paz onde há inquietação. Acalma os pensamentos que não cessam. Reorganiza por dentro o que desabou. Que cada canto da alma volte a respirar. Que essa pessoa entenda que não está sozinha, mesmo que ninguém tenha percebido o quanto ela precisa de ajuda. Porque tu vês o que os olhos humanos ignoram. Tu recolhes lágrimas que nem chegaram a cair, e aos poucos, com paciência e amor, que esse coração reencontre seu ritmo, que possa caminhar novamente, não na pressa de ser forte, mas na graça de ser cuidado, porque há cura para a alma que grita por dentro. Há recomeço mesmo onde tudo parece arruinado. E o Deus que levanta não espera o fim do processo. Ele começa desde o primeiro suspiro de entrega. O que desabou por dentro não define quem você é, define apenas onde Deus vai começar a agir. E Ele já começou, com essa oração, com esse momento, com esse desejo de reerguer. E ainda que o mundo não veja, o céu inteiro se move quando uma alma cansada decide continuar. Você não é aquilo que deu errado, não é o que perdeu, não é a decepção que sofreu, nem a decisão que hoje pesa no peito. Existe uma distância imensa entre o que aconteceu e quem você é. O fracasso tenta apagar essa linha. Ele vem com força e se instala devagar, como uma névoa que cobre o espelho da alma. Aos poucos, a pessoa deixa de se enxergar como filha, como digna, como amada, e começa a vestir nomes que não vieram de Deus. Incapaz, culpado, sem valor. Mas a voz do céu continua repetindo no íntimo: você é muito mais do que isso. O fracasso é uma experiência, não uma sentença. É um ponto da jornada, não o destino final. Pode ter havido quedas, decisões precipitadas, caminhos que não levaram onde você esperava, mas nada disso cancela a essência que Deus colocou em você. O que aconteceu não alterou o que o céu declarou. Você ainda é escolhido, ainda é precioso, ainda é visto com os mesmos olhos de misericórdia. O olhar de Deus não muda quando você tropeça, ele se aproxima. Quando tudo desmorona, é comum se confundir com a própria dor. A alma em crise começa a acreditar que não serve mais, que não tem mais propósito. E é exatamente aí que a restauração começa. Porque Deus separa a falha da identidade. Ele redime a história sem apagar o que foi vivido. Ele reescreve sem descartar o que passou. O fracasso nas mãos dele vira chão fértil, vira testemunho, vira caminho de volta. Pai de amor, hoje eu oro por quem se perdeu de si, por quem carrega um peso antigo e já não consegue separar o erro da essência.
Por quem parou de tentar, por medo de cair de novo. Liberta agora essa alma dos rótulos que a dor colou sobre ela. Mostra que tu nunca usaste essas palavras para se referir a ela. Que no céu não existe caso perdido, só histórias em processo. Restaura, Senhor, a imagem espiritual que foi ferida. Reescreve, com tua verdade, a narrativa que a vergonha tentou impor. Que essa pessoa volte a se ver como tu a criaste, com propósito, com beleza, com valor. Que ela saiba que ainda há lugar na tua mesa, mesmo com cicatrizes, que nenhuma falha é grande demais para impedir a graça, que nenhum tropeço é profundo o suficiente para anular o amor que a cobre, e quando essa alma se reencontrar, que ela possa caminhar de novo com leveza, sem medo do passado, sem vergonha do presente, com esperança no futuro, porque quem já caiu e foi levantado por Deus, caminha com mais compaixão, com mais verdade, com mais fé. O fracasso não anulou o chamado, apenas preparou o coração para vivê-lo com mais humildade. Você não é o que te feriu, não é a escolha que te derrubou, não é a opinião de quem te condenou. Você é obra em andamento nas mãos de um Deus que não desiste. E se Ele ainda está trabalhando em você, é porque há algo precioso a ser revelado. O que parecia fim era só o início de quem você nasceu para ser. Existem fases da vida em que tudo que resta são cacos, planos que falharam, relacionamentos que se romperam, forças que se esgotaram. Você olha ao redor e não reconhece mais o cenário. O que antes parecia seguro se tornou instável. E o que sustentava por dentro ruiu. As palavras se calam, os sorrisos se apagam, e a alma começa a se perguntar: por onde recomeçar se tudo está em ruínas? A dor é tanta que até a fé se esconde. Mas é ali, entre os destroços, que Deus chega com sua presença firme e suave, não para julgar, mas para refazer. Deus nunca teve medo do que está quebrado. Ele não exige paredes intactas para entrar. Pelo contrário, é nas brechas que ele mais se move. O que os homens desprezam, ele recolhe. O que parece perdido, ele transforma. Sua especialidade é reconstruir vidas onde ninguém mais vê possibilidade. E ele faz isso com paciência, com ternura, com mãos que não empurram, mas que recolhem pedaço por pedaço até formar algo novo, algo mais forte, algo cheio de significado. É verdade que há ruínas que foram causadas por nossas escolhas, e isso dói ainda mais, porque além da dor da perda, vem a culpa. Mas mesmo isso não afasta Deus. Ele entra no meio da confusão que causamos e começa, com amor, a reorganizar. Não apaga o passado, ele redime. Não ignora a falha, ele a transforma em sabedoria. Nas mãos dele, a ruína não é um ponto final. É um lugar sagrado de reinício. Pai eterno, hoje eu oro por quem está rodeado de escombros, por quem tenta varrer os restos do que já foi um sonho, por quem sente vergonha de si, medo do amanhã e cansaço de continuar. Entra agora, Senhor, nesse cenário empoeirado, toca no que está enterrado, reergue o que parecia inútil, mostra que ainda há beleza escondida no meio da dor, que onde há cinzas, o teu espírito pode soprar vida nova. Dá coragem a essa alma para não fugir do que caiu. Dá sensibilidade para reconhecer tua presença mesmo entre os pedaços. Que ela entenda que não precisa estar inteira para ser amada, que não precisa esconder suas falhas para ser restaurada. Tu vês o valor onde ninguém mais vê. Tu conheces o potencial que ainda existe, mesmo em meio ao pó. E assim, aos poucos, que essa pessoa comece a reconstruir. Não com pressa, mas com fé. Cada oração será como um tijolo, cada entrega como cimento, cada suspiro um sinal de que algo novo está sendo erguido. E o que será construído agora não será igual ao que foi perdido. Será mais forte, mais verdadeiro, mais próximo do céu. Se você caminha entre ruínas, saiba,
A mão de Deus está estendida, Ele já começou a levantar, Ele já está redesenhando o que parecia irreparável. O que o mundo descartou, Ele escolheu, e no lugar da tua dor haverá testemunho. No lugar do vazio haverá propósito, e no lugar das tuas ruínas, Ele está construindo um altar. Nem todo recomeço começa com barulho. Há recomeços que nascem no escuro, em silêncio, enquanto tudo ainda parece igual por fora. O coração volta a pulsar devagar, a esperança acende como uma chama tímida e a fé se reorganiza entre cacos e saudades. As pessoas não percebem. O mundo segue como se nada tivesse mudado, mas algo já se move por dentro. E mesmo que ninguém veja, Deus vê. Ele sabe quando uma alma decide tentar outra vez. Quando, mesmo sem força, escolhe dar um passo. Esse é o recomeço mais poderoso. O que começa dentro, sem aviso, sem testemunhas. O céu celebra cada vez que você decide continuar. Não é o salto grande que impressiona Deus. É o passo pequeno, dado com sinceridade. É quando você ora mesmo sem sentir. Quando agradece mesmo sem entender. Quando permanece mesmo sem respostas. Esses são os gestos invisíveis que sustentam a alma e movem o coração de Deus. Recomeçar, muitas vezes, não é mudar de rota, mas olhar a mesma estrada com olhos renovados. Isso já é milagre. Existem processos que acontecem no silêncio. A raiz cresce debaixo da terra antes da flor se abrir. O broto rompe o solo depois de muitos dias de escuridão. Assim também acontece com você. O que está sendo formado agora em tua vida ainda não tem forma visível, mas já é real. Há um tempo para a semente e outro para o fruto, e o tempo da germinação pode parecer estéril, mas está cheio de movimento invisível. Deus já começou, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Senhor, hoje eu oro por quem está recomeçando por dentro, por quem está tentando sair de uma fase escura, silenciosa, confusa, por quem está sem forças para mudar tudo, mas decidiu mudar algo. Pai, honra esse movimento. Olha para essa tentativa que o mundo não viu, mas que o teu espírito acolhe. Que cada pequeno passo seja fortalecido por ti. Que cada intenção de recomeçar se transforme em direção segura. Toca, Senhor, nos medos que ainda paralisam, nas memórias que ainda pesam, nos hábitos que ainda sabotam. E substitui tudo isso por uma coragem mansa, por uma confiança que não depende de garantias, mas de presença. Que essa alma sinta que está sendo conduzida, não por sinais externos, mas pelo sopro do teu espírito, que guia mesmo quando tudo parece igual. E que aos poucos o novo comece a florescer. Primeiro por dentro, em forma de paz. Depois por fora, em forma de ação. Que a vida se reorganize ao redor da fé. Que a esperança reencontre espaço. Que o cansaço seja acolhido e não negado. Porque o recomeço verdadeiro não exige força total, exige entrega. E a entrega já começou. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa continuar. Mesmo sem aplausos, mesmo sem clareza, mesmo sem sentir muito. A fé que sustenta não é a que grita, é a que permanece. E o que Deus começou no invisível, Ele completará. Porque o que parecia estagnação era só a raiz se aprofundando. E logo a flor vai nascer. Toda dor carrega uma semente. O que hoje parece apenas sofrimento pode mais adiante se tornar uma história que cura. Você pode estar vivendo dias difíceis, noites silenciosas, atravessando desertos que parecem não ter fim. Mas no meio disso tudo, algo está sendo gerado. Não apenas resistência, não apenas superação. Um testemunho está nascendo, uma história que um dia será resposta para alguém. Porque Deus não desperdiça lágrimas. Ele transforma cicatrizes em palavras vivas e usa os que sofreram como instrumentos de consolo e fé. É difícil ver propósito enquanto se está no meio da dor. A alma quer explicações.
O coração deseja alívio e Deus, às vezes, responde com silêncio. Mas enquanto parece que nada muda, o céu está escrevendo. A tua história está sendo moldada, não pela dor em si, mas pela maneira como você permanece mesmo ferido, pela maneira como você ora mesmo sem sentir, pela escolha de continuar mesmo sem entender. E essa constância silenciosa é o alicerce de um testemunho que tocará outras vidas. Testemunhos verdadeiros não nascem do conforto, eles nascem do vale, daquela oração feita em voz baixa, com a alma aos pedaços, do momento em que você pensou em desistir, mas ficou, do dia em que ninguém te viu, mas Deus enxugou tuas lágrimas. O testemunho está sendo gerado agora, enquanto você respira fundo e decide não soltar a mão dele. E mesmo que hoje você só veja dor, haverá um tempo em que tudo isso fará sentido, não como castigo, mas como plataforma de glória. Senhor, hoje eu oro por cada coração que está sendo trabalhado no invisível, por quem se sente esquecido, mas está sendo lapidado, por quem achou que a dor seria o fim, mas está sendo preparado para algo maior. Mostra, Senhor, que o testemunho não começa quando tudo dá certo, ele começa quando a alma decide crer mesmo sem ver. Fortalece essa pessoa agora. Sustenta suas mãos, seus pensamentos, seu corpo cansado, que ela perceba que está sendo conduzida. Dá, Pai, sentido ao que ainda não foi compreendido. Transforma lágrimas em sementes, transforma noites em palavras de cura. Que essa dor não passe em vão, que ela seja matéria-prima para algo santo, que o céu use essa história para tocar outras almas. E quando chegar o tempo, quando o vento mudar, que essa pessoa olhe para trás com gratidão, não pela dor, mas pelo que a dor construiu. E que ao contar sua história, não haja orgulho, mas reverência. Não como quem venceu por mérito próprio, mas como quem foi sustentado pelo invisível. Que o testemunho não exalte o sofrimento, mas a fidelidade de Deus em meio à dor. Porque quem viveu o vale entende a dor do outro. E por isso pode consolar com mais verdade. Deus está levantando você, não apenas por você, mas por muitos que ainda virão. O que te feriu será parte da tua mensagem. O que te derrubou será ponte para levantar outros. E o que te calou um dia será a tua voz profética amanhã, porque o que parecia tragédia era só o prefácio de uma história que glorificará o nome de Deus. Existem momentos em que a alma se vê estagnada, não porque parou por fora, mas porque por dentro algo se perdeu. Você já caminhou muito, enfrentou batalhas, tentou manter a fé, mas agora não sabe mais por que continua. O propósito que antes era chama, parece ter se apagado. A rotina toma o lugar da visão. O desânimo cobre o brilho. E a pergunta silenciosa se instala. Será que ainda existe um motivo para tudo isso? Quando o coração perde o sentido, a vida vira peso, e é nesse ponto que Deus deseja restaurar. Não apenas o caminho, mas o motivo do caminhar. O propósito de Deus não é frágil. Ele não se apaga com quedas, não se perde com falhas. Ele se esconde às vezes, sim, para amadurecer a alma. Há momentos em que Deus cala, não porque desistiu, mas porque está refazendo a estrutura interna. Antes de te entregar algo novo, Ele precisa que você entenda quem é, mesmo quando não está realizando nada. O propósito não é só o que você faz para Deus, é quem você se torna com Ele. E mesmo quando tudo parece parado, o céu ainda está construindo. Você não foi chamado para apenas existir. Você foi separado para impactar, mesmo que de formas invisíveis. O seu valor não está no desempenho, mas na essência. E mesmo que agora você se sinta fora de lugar, desacreditado ou sem direção, Deus ainda conhece o mapa da tua jornada. Ele sabe onde você parou. E mais que isso, Ele sabe como te trazer de volta.
porque o propósito dele não depende da tua força, mas da tua disposição em ouvir outra vez. Pai, hoje eu oro por quem perdeu o norte, por quem já não sente paixão pelo que fazia com amor, por quem se sente fora de si, fora do chamado, fora da rota. Sopra agora, Senhor, teu vento sobre essa alma cansada, reacende o fogo onde tudo parece cinza, restaura o sentido onde só há rotina, que essa pessoa perceba que o teu chamado não foi cancelado, apenas silenciado para ser renovado. Renova, Senhor, as forças dessa alma, toca no íntimo com tua presença viva, faz ela lembrar dos primeiros dias, da alegria simples de te servir, do brilho nos olhos ao falar do teu amor, que essa memória se torne combustível para um novo tempo. Que o recomeço venha com mais maturidade, mais compaixão, mais entrega, porque o propósito restaurado carrega mais profundidade que o propósito recém-descoberto. E quando essa alma voltar a caminhar com sentido, que ela vá sem pressa, mas com firmeza, sem buscar aplausos, mas com clareza, que cada passo seja guiado por ti, que a direção venha do alto, e que ela saiba que o tempo que pareceu perdido, na verdade, foi solo de preparação. Nada está sendo desperdiçado, nem a dor, nem o silêncio, nem os desvios. Você ainda tem um chamado, ainda há um sim em você que Deus espera ouvir. E quando você disser esse sim outra vez, sentirá a vida reencontrar seu som. Porque o que parecia fim de estrada era só o momento em que o céu decidiu refazer o caminho. O propósito não morreu, apenas espera ser ressuscitado pelas mãos daquele que nunca desistiu de você. Há dores que ninguém nos impôs, dores que a própria alma aprendeu a carregar, palavras duras que ouvimos no passado e acabamos repetindo para nós mesmos. O coração se acostuma com a autocrítica e a mente transforma cada falha em condenação. Aos poucos, a pessoa não apenas sente culpa, ela passa a se enxergar como a própria falha. E isso é devastador. A autodepreciação aprisiona por dentro, torna a alma sua própria inimiga. E o que começou como arrependimento se transforma em punição constante. Mas Deus não quer você vivendo assim. Ele não te criou para se odiar. Ele te formou para ser restaurado. Muitos caminham sorrindo por fora e se desprezando por dentro. Julgam cada passo, se cobram em silêncio, se comparam com todos e vivem com a sensação de que sempre estão abaixo do esperado. A raiz disso, muitas vezes, está em uma imagem distorcida, não de Deus, mas de si mesmo. E onde não há amor próprio, há brecha para a tristeza se instalar. O coração, ferido e cansado, passa a repetir frases cruéis. Eu nunca faço nada certo, eu sou um erro, Deus não pode me usar. Mas a voz do céu é diferente. Deus não te define pela tua fraqueza, Ele te chama pelo nome. Ele conhece cada escolha impensada, cada falha repetida, cada tentativa frustrada de ser melhor. E mesmo assim, permanece ao seu lado. O amor de Deus não se retira quando você erra. Ele se aproxima, porque sabe que é no momento em que você mais se rejeita, que mais precisa ser acolhido. O Pai não te chama de incapaz, Ele te chama de filho. E quando você se vê como Ele te vê, a autodepreciação perde força, porque ninguém pode viver em paz se está em guerra consigo mesmo. Senhor, hoje eu oro por quem se culpa sem descanso, por quem se olha no espelho e vê apenas falhas, por quem se exige demais, se condena por tudo e já não consegue enxergar valor algum. Toca, Senhor, essa alma que aprendeu a se castigar. Liberta do ciclo da autossabotagem, da dureza consigo mesmo, da tristeza que nasce da falta de amor próprio. Que ela saiba que não precisa se punir para ser perdoada. Cura, Pai, essa identidade ferida. Restaura a imagem interna que foi desfigurada por traumas, comparações ou palavras injustas. Mostra que não é preciso estar perfeito para ser amado, que não é a excelência que te atrai, mas o coração sincero.
Ensina essa pessoa a olhar para si com misericórdia, a se tratar como tu a tratas, a falar consigo com ternura, porque quem se ama em ti se cura. E quando essa alma começar a se libertar, que ela aprenda a valorizar os pequenos passos, a celebrar os avanços, mesmo que discretos. Que ela se reconcilie com sua história, que transforme a dor em sabedoria e que use o amor que agora sente por si mesma para amar melhor os outros, porque quem se perdoa, aprende a perdoar. E quem se liberta, se torna ponte para a libertação de muitos. Você não é um erro, não é o que disseram, nem o que você passou a acreditar. Você é amado, perdoado, restaurável, e Deus te quer inteiro, não para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. A cura começa quando você escolhe parar de se ferir e começa a se ver com os olhos do céu. Existem vitórias que não brilham aos olhos humanos, mas fazem o céu inteiro se mover. São aquelas que acontecem sem testemunhas, quando ninguém está por perto, quando não há aplausos nem reconhecimento. A vitória de quem escolhe perdoar sem ser pedido, de quem decide levantar mesmo sem vontade, de quem ora com voz fraca, mas coração entregue. Essas vitórias nascem no secreto. Não fazem barulho, mas têm peso de eternidade, porque o que acontece entre você e Deus, no quarto fechado, no pensamento calado, é o que sustenta tudo o que um dia será visível. O mundo valoriza conquistas externas, mas o céu celebra as internas. O dia em que você vence a raiva, o momento em que decide não se vingar, a escolha de continuar amando, mesmo quando não é correspondido, cada gesto fiel, cada pequena renúncia, cada passo de fé dado em silêncio, tudo isso está sendo anotado, não por um anjo distante, mas pelo próprio Deus, que vê em oculto e recompensa em público. Nada do que você faz por amor passa despercebido diante dele. Você pode estar vivendo uma dessas fases, de lutas internas, de batalhas que ninguém sabe. Talvez esteja enfrentando pensamentos que te acusam, emoções que tentam te dominar, dúvidas que te pressionam. E mesmo assim, você continua. Isso já é vitória. A maior guerra é travada no invisível, e quem permanece em pé, mesmo com o coração cansado, está vencendo de verdade. Deus te vê onde ninguém mais consegue enxergar. Senhor, meu Deus, hoje eu oro por quem está lutando no secreto, por quem vence todos os dias sem troféus, por quem decide ser fiel, mesmo sem plateia. Fortalece essa alma que não desiste. Dá força onde já há cansaço, sustenta os passos que ninguém valoriza, mostra que o teu olhar está sobre cada decisão feita em silêncio, que o céu inteiro celebra cada gesto fiel que nasce do amor. Toca, Pai, no íntimo desse coração. Renova o sentido dessa caminhada solitária, que essa pessoa perceba que não está só, que tu estás ali em cada passo. Que as escolhas escondidas, os jejuns não divulgados, os perdões que não foram reconhecidos, tudo isso tem valor para ti e será honrado no teu tempo, do teu jeito. Porque tu vês diferente, tu pesas o coração. E quando chegar o tempo da recompensa, que essa pessoa esteja madura, que saiba que tudo o que foi construído no secreto é mais sólido, mais puro, mais verdadeiro. Que cada vitória interna tenha fortalecido a alma, que cada decisão invisível tenha gerado raízes profundas, e que, ao florescer, a honra não vá para o esforço humano, mas para a graça que sustentou cada escolha. O que você vive no secreto com Deus é mais importante do que tudo o que o mundo pode te dar. É ali que você se torna quem nasceu para ser. E o que parecia pequeno foi grande demais aos olhos do céu. A fidelidade silenciosa é a base dos milagres duradouros. E o Deus que te vê escondido te levantará com honra diante de muitos. A madrugada espiritual tem fim. Por mais longa que seja a noite da alma, o sol da esperança sempre retorna. E se você chegou até aqui, é porque a luz já está começando a tocar seus passos. Não com estrondo, mas com delicadeza.
como quem desperta uma flor adormecida. Deus não esqueceu de você. Ele viu o processo inteiro, cada oração feita em lágrimas, cada esforço silencioso, cada queda da qual você levantou sem plateia. E agora, Ele libera sobre sua vida uma nova estação. Não de esforço, mas de promessa cumprida. Não de lamento, mas de consolo. O tempo da alma muda quando a fé permanece de pé mesmo em meio às ruínas. E hoje, com autoridade espiritual, eu declaro: o novo de Deus está chegando até você. O que foi semente em meio à dor será colheita de alegria. O que parecia deserto será jardim. Aquilo que a alma guardou em silêncio, Deus vai fazer florescer com visibilidade. Não por orgulho, mas para que muitos vejam e saibam: o Senhor foi fiel. Ele não esquece quem confia, mesmo sem entender. E o que parecia fim era a linha onde o céu decidiu começar um novo capítulo. A porta se abrindo e elas começam no interior. Não espere ver primeiro por fora. Comece percebendo por dentro. A paz voltando a morar em você. O pensamento sendo reorganizado. A identidade sendo restaurada. Tudo o que o inimigo tentou apagar, Deus está reescrevendo com tinta de eternidade. Há um novo brilho chegando aos teus olhos. Há uma unção fresca sobre teu caminho. Há uma graça específica para os teus próximos dias. O céu já se moveu. E a promessa não será mais adiada. Senhor, meu Deus, hoje eu profetizo esperança sobre cada alma que caminhou até aqui. Sobre cada coração que se permitiu ser tocado, moldado, erguido. Que haja luz nos olhos de quem não via mais saída, que a tua voz sopre vida sobre tudo que estava adormecido, que nenhuma semente de fé morra sem florescer, que nenhuma lágrima se perca sem resposta, porque o tempo de cantar chegou, e a estação da dor está sendo encerrada. Derrama, Pai, tua paz sobre quem viveu em guerra interior. Liberta da angústia que endureceu o peito. Renova a sensibilidade que a dor havia apagado e planta esperança onde antes havia medo. Que essa esperança não dependa de circunstâncias, mas de quem tu és. Tu és o Deus que restaura, o Deus que transforma silêncio em música, cinzas em louvor, luto em dança. Tu és aquele que faz tudo novo, no tempo certo, do jeito perfeito. E assim, que esta pessoa siga em frente, com passos firmes, com confiança serena, que os próximos dias sejam diferentes, não porque o mundo mudou, mas porque agora há uma profecia viva dentro do peito, um selo espiritual de que Deus está cuidando de cada detalhe. E que mesmo que haja desafios, o céu já está à frente. Você não caminha mais só. Há promessas te escoltando. Há anjos te guardando e há um futuro escrito pelas mãos dele. Se essa oração tocou sua alma, comente fé, compartilhe com quem precisa ouvir esta palavra e inscreva-se agora no canal Caminho do Sagrado. Aqui, todos os dias, Deus fala com quem escuta com o coração. Você não chegou até aqui por acaso. O céu te trouxe para que nunca mais se sinta sozinho.